Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube do Que Concursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC, e nós temos conversado sobre a disciplina por intermédio de lives gratuitas aqui no canal. Lives que ora falam sobre teoria, ora falam sobre questões. Se você chegou aqui pela primeira vez sem material ou se você está sem o material, não se preocupe, você pode acessá-lo em uma pasta que está no link na descrição do vídeo. O material está identificado com o horário e com a data da live de hoje. A pasta tem o meu nome, mas você pode acessar esse material de outras formas. No blog Professora Raquel Tinoco ou por intermédio do link da bio no Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. E aí já convido você a me seguir por lá e também a seguir o Instagram do QC. Deixe seu like e caso não seja inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar tudo o que o QC tem oferecido para o seu concurso. Hoje nós conversamos sobre um dos tópicos mais importantes do direito eleitoral, inelegibilidades. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essa nossa conversa começa agora. Inelegibilidades. É sobre isso que conversamos hoje. Inelegibilidades que são restrições à capacidade eleitoral passiva. Restringem de forma absoluta ou de forma relativa o seu direito de ser votado, de exercer mandatos eletivos. Inelegibilidades são classificadas como direitos políticos negativos pela sua natureza restritiva. E ela está, juntamente com as chamadas condições de elegibilidade, dentro do capítulo 4 da Constituição da República, nos artigos 14 ao 16. Mas antes de falarmos especificamente sobre inelegibilidades, vamos falar um pouquinho sobre direitos políticos ou direitos de cidadania. Isso mesmo, direitos políticos que também são conhecidos como direitos de cidadania, direitos do cidadão. Adquire-se a possibilidade de exercer direitos políticos com o alistamento eleitoral, com o status de eleitor. Então vem comigo, já compartilho o meu slide com você para que esta conversa comece agora. Trouxe um conceito de direitos políticos, um dos mais completos que você vai encontrar, é o conceito de Teori Zavascki. Direitos políticos ou direitos de cidadania é o conjunto dos direitos atribuídos ao cidadão, que lhe permite, através do voto, através do exercício de cargos públicos ou da utilização de outros instrumentos constitucionais e legais, ter efetiva participação e influência nas atividades de governo. Sim, há uma estreita relação entre o conceito de nacionalidade, cidadania e direitos políticos. O brasileiro pode se tornar um cidadão a partir do momento em que ele começa a exercer os seus direitos políticos. Então, ele é brasileiro, mas não basta a nacionalidade brasileira para que ele exerça direitos políticos. Ele precisa ter a sua legitimação para exercê-los. E essa legitimação vem com o alistamento eleitoral, uma das operações previstas dentro do processo eleitoral. Volto para cá para que a gente continue no conceito de Teori Zavascki. Estar no gozo dos direitos políticos significa, pois, estar habilitado a alistar-se eleitoralmente, ou seja, a exercer a capacidade eleitoral ativa, habilitar-se a candidaturas para cargos eletivos, ou seja, habilitar-se para o exercício da capacidade eleitoral passiva, as capacidades que estão dentro do conceito do direito de sufrágio, exatamente, direito de votar, direito de ser votado, alistabilidade e elegibilidade, que são coisas que não se confundem. A alistabilidade é o exercício ou a possibilidade, a aquisição da capacidade eleitoral ativa, o seu direito de votar. Elegibilidade, que é a aquisição da capacidade eleitoral
passiva, direito de ser votado. Então, estar no gozo dos direitos políticos é estar habilitado a votar e ser votado, mas também estar habilitado ao exercício de cargos públicos não eletivos, participar de sufrágios, votar em eleições, plebiscitos e referendos, apresentar projetos de lei pela via da iniciativa popular e propor ação popular. Todos esses institutos, todas essas atividades exigem de você o status de eleitor. Exigem de você estar no gozo dos seus direitos políticos, para que você possa, por exemplo, participar de um plebiscito, de um referendo, votar em uma iniciativa popular. Você precisa ser eleitor. Para que você possa propor uma ação popular, você precisa ser eleitor, certo? Então, é com o alistamento que você vai adquirir a possibilidade de exercer o direito político de votar, o direito político de ser votado e participar das decisões governamentais. Quem não está no gozo dos direitos políticos não poderá filiar-se a partido político e nem investir-se em qualquer cargo público, mesmo não eletivo. Sobre a filiação a partido político, nós temos a Lei 9096 de 1995. É a chamada Lei Orgânica dos Partidos Políticos ou Lei dos Partidos Políticos. E ela traz em seu artigo 16 a seguinte redação: só pode filiar-se a partido político o eleitor que estiver no pleno gozo dos seus direitos políticos. Quando a gente fala em pleno gozo dos seus direitos políticos, é estar o eleitor habilitado a votar e ser votado. A gente vai trabalhar sempre com base na lei. Então, a nossa prioridade aqui é a letra da lei, é a letra da Constituição da República. São as normas do TSE que interpretam essas normas eleitorais, as outras normas eleitorais. Mas isso não quer dizer que não falaremos de jurisprudência. Sim, nós vamos focar principalmente no texto legal, no texto constitucional, no texto das normas do TSE, mas também vamos falar sobre jurisprudência. Então, o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão da Justiça Eleitoral incumbido de interpretar a norma eleitoral para que seja possível a sua execução. E ao interpretar o artigo 16 da Lei 9096 de 95, ou seja, da Lei dos Partidos Políticos, o TSE entendeu que a inelegibilidade, salvo aquela decorrente da suspensão dos direitos políticos, não impede filiação partidária. Então, tome cuidado. A lei traz a previsão de que, para estar filiado a um partido político, eu preciso estar no pleno gozo dos direitos políticos. E o TSE, interpretando a norma, afirma que a inelegibilidade, salvo a decorrente da suspensão dos direitos políticos, não impede, não proíbe a filiação partidária. Vamos seguindo aqui, então, conceito de direitos políticos ou direitos de cidadania. Esses direitos políticos são adquiridos e você vai ver que nós temos uma regulamentação própria com o alistamento eleitoral. Então, segundo a resolução 23.659 de 2021, resolução que substituiu a resolução 21.538 de 2013, resolução do TSE, os direitos políticos são adquiridos mediante o alistamento eleitoral. Então, não basta nacionalidade brasileira, não basta ser brasileiro. Para que eu possa exercer esses direitos de cidadania, eu preciso adquiri-los. E eu só vou adquirir esses direitos com o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral que comporta dois atos distintos: a inscrição e a qualificação, ou melhor, a qualificação e a inscrição. Alistamento que é feito perante a Justiça Eleitoral. O alistamento eleitoral é o momento em que você torna-se eleitor e ele é admitido hoje
por entendimento do TSE, a partir de 15 anos de idade. Então, a aquisição dos direitos políticos, adquire-se direitos políticos com o alistamento eleitoral, resolução 23.659 de 2021, seguindo aqui, destinatário. Quem são os destinatários dos direitos políticos, segundo também a própria resolução 23.659 de 2021? Então, agora eu vou para a redação completa do artigo 11 da resolução. Os direitos políticos são adquiridos mediante o alistamento eleitoral, que é assegurado a todas as pessoas brasileiras que tenham atingido a idade mínima constitucionalmente prevista, mas nem todo brasileiro pode se alistar. Exatamente. Eu tenho restrições à capacidade eleitoral ativa para determinadas pessoas. E dentro dessas pessoas eu tenho brasileiros. Veja, assegurado a todas as pessoas brasileiras que tenham atingido a idade mínima constitucionalmente prevista, salvo os que, pertencendo à classe dos conscritos, estejam no período de serviço militar obrigatório e dele não tenham se desincumbido. Conscrito é aquele que está prestando serviço militar obrigatório. Conscrito, segundo o artigo 14 da Constituição da República, é inalistável. E o alistamento eleitoral é uma das condições de elegibilidade. Está dentro do grupo dos direitos políticos positivos. Ora, se ele é inalistável, enquanto está exercendo o seu serviço militar, enquanto está prestando o seu serviço militar obrigatório, além de inalistável, ele também é inelegível. Então, a todas as pessoas brasileiras, e quando eu falo a todas as pessoas brasileiras, eu estou incluindo aqui os natos e os naturalizados, que tenham atingido a idade mínima constitucionalmente prevista, salvo os brasileiros que estão em conscrição, que estão prestando serviço militar obrigatório. Direitos políticos que também estão assegurados às pessoas portuguesas que tenham adquirido o gozo dos direitos políticos no Brasil, observada legislação específica, ou seja, os tratados de reciprocidade. A resolução 23.659 de 2021 fala sobre isso. Ela fala que não há hoje suspensão de direitos políticos para portugueses que adquirem esse direito de exercê-los segundo os tratados de reciprocidade. Antigamente, brasileiros que adquiriam direitos políticos em Portugal tinham seus direitos políticos suspensos no Brasil, hoje não mais. Hoje não existe mais essa restrição. Então, havendo reciprocidade de interesses em favor de brasileiros, direitos políticos assegurados também aos portugueses que os tenham adquirido aqui no Brasil. Então, esses são os destinatários. Brasileiros que preenchem requisitos constitucionais e portugueses que preenchem requisitos ligados ao Tratado de Reciprocidade. Quando a resolução 23.659 de 2021 fala brasileiros que preencham ou que atinjam a idade mínima constitucionalmente estabelecida, a resolução está falando do texto constitucional do artigo 14, que traz como facultativos o alistamento e o voto para os maiores de 16 e menores de 18 e obrigatórios o alistamento e o voto para os maiores de 18 anos. Vamos lá, conferindo isso no texto constitucional. Aqui está a idade mínima estabelecida. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os maiores de 16 e menores de 18 anos, não podem alistar-se como eleitores durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos, certo? Então, veja, a idade mínima para o alistamento
É a idade de 16 anos. Quando a Constituição aqui estabelece maiores de 16 e menores de 18, ela está dizendo que a partir dos 16 anos, eu já posso me habilitar para o exercício da capacidade eleitoral ativa. Exatamente. Porque a Constituição da República também estabelece como idade mínima de 18 anos para eu me candidatar, ou estabelece a idade mínima de 18 anos para candidatura. É previsão do artigo 14, parágrafo 3º, é uma das condições de elegibilidade, idade mínima constitucional. Então, eu só posso me candidatar a partir de 18 anos. Então, quem se alista com 16 anos, quem se alista com 17 anos, adquire a possibilidade de exercer a capacidade eleitoral ativa. Não pode ainda se candidatar a um mandato eletivo, ou seja, não tem a plenitude do exercício dos direitos políticos. Então, ela está ali na mesma condição que o analfabeto, que é alistável, mas é inelegível, certo? Então, aquele que tem 16 anos, aquele que tem 17 anos, é sim alistável, mas não pode se candidatar a um mandato eletivo. O TSE, com base no princípio que assegura o pleno exercício aos direitos políticos, com base no princípio que veda a interpretação restritiva para o exercício de direitos políticos positivos, admite na Resolução 23.659 de 2021 que o brasileiro se aliste a partir de 15 anos. Exatamente. E antigamente, esse alistamento a partir de 15 anos, ou do menor com 15 anos, só era admitido em ano eleitoral se ele completasse 16 até a data do pleito, inclusive a data do pleito. Hoje não mais. Hoje, fez 15 anos, ele pode alistar-se eleitor. Mas, atenção, ele só poderá votar quando completar 16 anos. Então, alistamento, segundo a Resolução 23.659 de 2001, a partir de 15 anos. Fez 15 anos, pode alistar-se eleitor, mas só poderá votar com 16 anos, certo? Então, todas as vezes que nós tivermos alguma informação que complemente o seu estudo de direito eleitoral e de direito constitucional eleitoral, ela será trazida para você. Porque aqui nós estamos fazendo, ou nós estamos tendo uma conversa completa que possa preparar você para as provas de concurso público. Agora, como é que a gente se orienta em uma prova? Pelo enunciado. Se o enunciado quer apenas o texto da lei, se o enunciado quer apenas o texto da Constituição, é o que você vai responder, é o que você vai dar à banca. Se o enunciado vai além, então é preciso que você conheça, sim, jurisprudência do STF e do TSE aplicada à matéria. E se o enunciado está seguindo as orientações do TSE, você precisa saber que na resolução existe sim a possibilidade de alistamento a partir de 15 anos. Volto para cá, Constituição da República com a idade mínima constitucional. Os direitos políticos, como eu já disse, são classificados em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Direitos políticos positivos são aqueles que trazem regras de permissão da participação no processo eleitoral, seja como eleitor, seja como candidato. Direitos políticos negativos, ao contrário dos direitos políticos positivos, impedem, restringem, eles podem excluir, eles podem impedir, eles podem suspender direitos de participação no processo eleitoral, seja como eleitor, seja como candidato, certo? Então, essa é a diferença. Os direitos políticos positivos asseguram, permitem a participação em todo o processo eleitoral, seja como eleitor, seja como candidato.
Então, dentro do grupo dos direitos políticos positivos, e atenção, não esqueça, direitos políticos, capítulo 4, artigos 14 ao 16 da Constituição da República. Então, dentro desse grupo de artigos, você tem permissões, você tem dispositivos que asseguram a sua participação no processo eleitoral, como, por exemplo, soberania popular, o exercício do poder de forma direta ou de forma indireta, votando, elegendo representantes ou através de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então, direitos políticos positivos. O direito de sufrágio é um direito político positivo. O voto é um direito político positivo. A participação em iniciativas populares também. Condições de elegibilidade estão dentro dos chamados direitos políticos positivos. Elas não restringem a sua capacidade eleitoral passiva, ao contrário, elas asseguram que você as exerça. Então, condições de elegibilidade não se confundem com inelegibilidades. Condições de elegibilidade estão ali para assegurar que você possa exercer um mandato eletivo. Inelegibilidades estão ali para restringir essa possibilidade, ou para restringirem essa possibilidade. Entendeu? Então, condições de elegibilidade dentro dos direitos políticos positivos. Já os direitos políticos negativos restringem a sua capacidade eleitoral passiva. E dentro dessa classificação, você tem as chamadas inelegibilidades, que é o assunto principal dessa aula de hoje. Então, daqui a pouco, a gente fala mais sobre inelegibilidades. Tudo bem? Está participando? Está acompanhando? Então, se tiver dúvidas, você pode deixar essas dúvidas, por exemplo, no próprio comentário do vídeo. Você pode deixar as suas dúvidas também lá no direct do Instagram ou até mesmo na página do blog, que eu respondo. A gente conversa também por outros canais que não apenas aqui nas lives do YouTube, certo? Então, estamos conversando sim sobre inelegibilidades. É sobre isso que a gente conversa, inelegibilidades. Vamos lá? Vamos continuar essa nossa conversa, então? Direitos políticos negativos, inelegibilidade. Todas as vezes que falamos sobre direitos políticos, nós temos que nos preocupar com os princípios que regem a matéria. E quando falamos de direitos políticos positivos, existe a aplicação de um dos princípios constitucionais eleitorais. Então, princípios constitucionais que são aplicados também ao direito eleitoral e que são considerados princípios eleitorais, como o princípio da vedação, da restrição de direitos políticos. Professora Raquel Tinoco, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: princípio da vedação, da restrição de direitos políticos quer dizer que uma lei, uma resolução não pode criar uma situação restritiva que não esteja prevista no próprio texto constitucional. Ou seja, eu não posso criar restrições que não estejam expressamente previstas no texto constitucional. Quando a gente fala de direitos políticos positivos, a interpretação precisa ser da forma mais ampla possível, extensiva. Então, há aqui o entendimento que, se houver dúvida, a decisão vai favorecer o candidato. Se houver dúvida, a decisão vai favorecer o eleitor. Se houver dúvida, a decisão vai favorecer o direito de sufrágio, o direito de votar e o direito de ser votado. Nós temos alguns exemplos em relação
ao princípio aplicado ao direito eleitoral, o princípio da vedação, da restrição de direitos políticos. Algum tempo atrás, um juiz eleitoral de uma das zonas eleitorais do Amazonas recebeu um grupo de indígenas que não sabiam falar fluentemente a língua portuguesa, mas que eram brasileiros, né? E esses indígenas queriam se alistar eleitores. E esse juiz não sabia o que fazer. Por quê? Porque o artigo 5º do Código Eleitoral, até hoje, Código de 1965, traz como inalistáveis aqueles que não se expressam em língua nacional. O Código traz como inalistáveis os analfabetos e como inalistáveis aqueles que não se expressam em língua nacional. Em relação aos analfabetos, a Constituição da República solucionou o problema quando ela fala que o alistamento e o voto são facultativos para os analfabetos. Então, houve ali a solução do problema. Apenas tiveram que submeter o Código Eleitoral ao texto constitucional, certo? E o dispositivo foi declarado não recepcionado. Mas, durante muito tempo, a previsão do artigo 5º, inciso 2º, em relação àqueles que não se exprimem em língua nacional, foi aplicado, vigorando, até que essa situação concreta surgiu e esse juiz fez uma consulta, encaminhou uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral como proceder. Se o Código Eleitoral previa que eles, por não se exprimirem em língua nacional, não podiam ser eleitores, mas são brasileiros e não há no texto da Constituição qualquer restrição a essa hipótese. Então, o TSE precisou se debruçar sobre o problema, declarando também não recepcionado o artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República, certo? Inclusive, na Resolução 23.659 de 2021, quando fala do exercício dos direitos políticos pelos indígenas, há ali a proibição de qualquer restrição ao alistamento fundamentada nessa questão. Não se exige fluência na língua pátria para que se adquira o status de eleitor. Está lá. Por quê? Porque não existe essa restrição constitucional. Então, qual foi o princípio aplicado? O princípio da vedação, da restrição de direitos políticos. Interpretação sempre de forma extensiva, mas o mesmo não se aplica às inelegibilidades. Não. Quando eu estou falando de inelegibilidades, por causa, em virtude da sua natureza restritiva, ou seja, a inelegibilidade restringe o exercício do direito político de se candidatar ao mandato eletivo. A inelegibilidade impede, de forma absoluta ou relativa, o exercício de mandato eletivo. Então, em se tratando de inelegibilidade, a interpretação não é extensiva, a interpretação é sempre restritiva. Então, eu trouxe para você aqui a jurisprudência relacionada à matéria. Jurisprudência do TSE é da reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que as causas de inelegibilidade devem ter interpretação estrita, porquanto atreladas ao exercício de direitos políticos fundamentais. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, as regras alusivas às causas de inelegibilidade são de legalidade estrita, sendo vedada a interpretação extensiva para alcançar situações não contempladas pela norma. Ou seja, eu não posso inventar restrições que não estejam previstas no texto constitucional. Eu não posso criar situações que restringem a capacidade eleitoral passiva
que não sejam aquelas previstas no próprio texto constitucional. É por isso que existe uma corrente majoritária que afirma que as inelegibilidades absolutas somente têm eficácia se decorrentes do texto constitucional de forma taxativa. Mas toma cuidado, hein? Para você não confundir isso aqui. Quando falamos de inelegibilidades em caráter geral, não, elas não estão previstas taxativamente no texto constitucional. Nós já vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. O que eu quero dizer é o seguinte: em se tratando de inelegibilidade absoluta, porque essa é a divisão, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Então, em se tratando de inelegibilidade absoluta, o texto constitucional precisa trazer expressamente a restrição. Então, eu não posso criar restrições que não estejam amparadas pelo texto constitucional, certo? Então, todas as vezes que eu estiver me deparando com inelegibilidades, a interpretação é sempre restritiva. Todas as vezes que eu estiver me deparando com condições de elegibilidade, com o assegurar o exercício dos direitos políticos, então eu vou precisar interpretar a norma de forma extensiva, assegurando o exercício da capacidade eleitoral. E aí você acaba aplicando o princípio da vedação à restrição também aqui nas inelegibilidades. Por quê? Porque eu não posso restringir além daquilo que está previsto no texto constitucional, certo? Agora, vamos conceituar inelegibilidades. O que é inelegibilidade? Eu sempre vou trazer para você aqui o conceito que está no glossário do TSE. O TSE é um site que ajuda muito a entender o direito eleitoral, seja por intermédio do seu glossário, seja por intermédio de toda a sua jurisprudência ali organizada e também pelas normas que estão ali à disposição do candidato para concursos públicos. O melhor lugar para você estudar direito eleitoral, o melhor lugar para que você leia a norma e veja a interpretação dessa norma sob a ótica do TSE, sob a ótica do STF, é o site do TSE, na legislação que você tem à sua disposição. Você tem um código eleitoral anotado com todas as decisões mais recentes e você tem toda a legislação complementar. Basta acessar, é o melhor local para que você busque a legislação eleitoral para estudo em concurso público. Então, veja, o glossário do TSE conceitua inelegibilidade como sendo o impedimento temporário da capacidade eleitoral passiva do cidadão, que consiste na restrição de ser votado nas hipóteses previstas na LC 64/90, Lei Complementar 64 de 1990, que é a chamada Lei das Inelegibilidades, e na Constituição Federal, não atingindo, atenção, não atingindo os demais direitos políticos. Por isso, o TSE entende que a inelegibilidade, salvo aquela decorrente da suspensão de direitos políticos, não restringe a possibilidade de participação em partidos políticos, ou seja, filiação partidária. A inelegibilidade, então, não atinge os demais direitos políticos, como, por exemplo, o direito de votar e o direito de filiar-se a partido político. A inelegibilidade pode ser absoluta, proibindo a candidatura às eleições em geral, ou relativa, impossibilitando a postulação a determinado mandato eletivo, certo? Então, um pouquinho de jurisprudência. A inelegibilidade atinge somente a capacidade eleitoral passiva, não restringe o direito de votar, não restringe a possibilidade de filiação
partidária, certo? Agora, você não pode confundir a inelegibilidade que é imposta pela Lei Complementar 64 de 1990 com a previsão do artigo 5º da Constituição da República. Desculpe, o artigo 15. Artigo 15 da Constituição da República. O artigo 15 da Constituição é aquele artigo que trata das hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos. Perda e suspensão de direitos políticos. Então, por que eu frisei inelegibilidade, salvo aquela decorrente da suspensão dos direitos políticos, não impede a filiação partidária. É o entendimento do TSE. Por quê? Porque quando se trata de artigo 15 da Constituição da República, hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos, artigo este autoaplicável, os efeitos da decisão, os efeitos das hipóteses, ou seja, os efeitos da ocorrência de uma daquelas hipóteses são automáticos, efeitos automáticos. Como assim, professora? A suspensão dos direitos políticos quando houver condenação penal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos da pena. Ora, houve condenação penal, houve trânsito em julgado, e aqui não interessa o crime, não interessa a pena, houve condenação penal, houve trânsito em julgado, automaticamente direitos políticos suspensos. A suspensão dos direitos políticos implica na restrição de votar e ser votado. Entendeu? Direitos políticos suspensos, não pode votar, não pode ser votado. Perdeu direitos políticos, não pode votar, não pode ser votado. Diferentemente da imputação da inelegibilidade, quando decretada a inelegibilidade. Porque essa inelegibilidade decretada, essa inelegibilidade que decorre muitas vezes do texto da Lei Complementar 64 de 1990, ela impede apenas o exercício da capacidade eleitoral passiva. Então, ele pode continuar votando, ele não pode ser votado. Então, a gente não pode confundir as duas coisas. Inclusive, houve provocação ao STF para que o STF se manifestasse se não estariam imputando a uma mesma pessoa por um mesmo fato duas sanções de inelegibilidade. E o STF falou assim, nada disso, são coisas completamente diferentes. A inelegibilidade que decorre da suspensão dos direitos políticos com aquela que decorre da imputação, da aplicação, por exemplo, da LC 64/90. Então, toma cuidado. Artigo 15 da Constituição da República. Perdeu direitos políticos, teve direitos políticos suspensos, impedimento, restrição, tanto da capacidade eleitoral ativa quanto da capacidade eleitoral passiva. Não pode votar, não pode ser votado. Foi imputada a inelegibilidade de 8 anos pela prática de atos decorrentes da previsão legal, até mesmo da previsão constitucional. Ele não pode ser eleito durante esse prazo, mas ele pode continuar votando. Então, eu trouxe para você a jurisprudência que fala sobre isso, certo? A jurisprudência que trata dessa aplicação, dessa autoaplicação do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Então, é autoaplicável o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, que impõe a suspensão dos direitos políticos aos condenados em ação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. A suspensão dos direitos políticos é consequência automática da condenação criminal transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, não importa, ainda é pena, e enquanto durarem os efeitos da pena, ele estará, sim, impedido de votar e de ser votado, entendeu? E isso não se aplica apenas ao inciso 3º,
Aplica-se às hipóteses previstas ali no artigo 15. Qualquer uma daquelas hipóteses traz restrições, tanto ao direito de votar como ao direito de ser votado. Então, existe diferença. A inelegibilidade por si só não restringe a capacidade eleitoral ativa, só restringe a capacidade eleitoral passiva, diferentemente das hipóteses previstas no artigo 15 da Constituição da República, certo? Ainda falando sobre inelegibilidades, dentre as suas regras gerais, estamos falando das disposições gerais relacionadas à inelegibilidade. Qual é a finalidade da inelegibilidade? Para que serve? A Constituição responde ao seu questionamento. A inelegibilidade tem por objetivo proteger a probidade administrativa, proteger a moralidade para o exercício do mandato eletivo, normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego da administração direta ou indireta. É o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição da República. O que é poder econômico ou influência do poder econômico, abuso do poder econômico? O abuso do poder econômico é quando eu utilizo recursos próprios ou recursos de terceiros para benefício em uma campanha eleitoral, por exemplo, ou para benefício em situações em que esse poder econômico vai influenciar no resultado. Então, recursos próprios ou de terceiros em benefício próprio ou de terceiros, certo? Se esses recursos próprios estiverem sendo utilizados para o desequilíbrio da eleição, por exemplo, então isso é vedado. Vamos imaginar compra de votos, oferecimento de benesses em troca de voto, em troca de apoio. Vou utilizar o dinheiro que eu tenho, os recursos que eu tenho, oferecendo essas vantagens, abuso do poder econômico. Mas existe também o abuso do poder político. Qual é, em que se traduz o abuso do poder político? Quando eu utilizo o meu cargo, a minha função, o meu emprego, o meu status dentro de uma função pública, um cargo público, como agente público, para o mesmo fim, para obter vantagem em benefício próprio ou de terceiros. É por isso que muitos criticam o instituto da reeleição, porque na reeleição, por permissão do próprio texto constitucional, eu, detentor de mandato, não preciso me desincompatibilizar. Não é isso? É isso. Eu, presidente da República, em primeiro mandato eletivo, que quero me reeleger, quero disputar o mesmo cargo eletivo, não tenho que me desincompatibilizar. Então, eu participo de todo o processo eleitoral, exercendo um mandato que pode, sim, ser utilizado em benefício próprio de terceiros. Lógico, todas essas condutas são condutas a serem apuradas, se consideradas ilegítimas, mas é uma facilitação para aqueles que estão aqui defendendo que haja, sim, o fim do Instituto da Reeleição. Aqueles que defendem o Instituto da Reeleição dizem que não, nós temos mecanismos de controle. Na própria Constituição da República, nós temos mecanismos de controle, mas muitos condenam o Instituto porque eu, detentor de mandato eletivo, participo do processo eleitoral com a chamada máquina administrativa em mãos. Então, essa é a principal crítica. Então, esse é o objetivo das chamadas inelegibilidades, proteger a probidade administrativa, ou seja, a proteção da probidade administrativa, proteção da moralidade para o exercício do mandato eletivo,
da normalidade e legitimidade das eleições, proteção contra o quê? Contra a influência do poder econômico, o abuso do exercício de função, cargo ou emprego da administração direta ou indireta. Natureza das inelegibilidades. As inelegibilidades podem ter natureza constitucional ou infraconstitucional. Elas decorrem do texto constitucional ou de lei complementar. É necessário que seja lei complementar. Hoje nós temos uma lei complementar que versa sobre inelegibilidades. É a Lei Complementar número 64 de 1990. Então, as inelegibilidades decorrem do texto constitucional ou decorrem de lei complementar. No caso, nós temos hoje a Lei Complementar 64 de 1990. E outra lei importante que nós tivemos e que alterou consideravelmente a Lei Complementar 64 de 1990 é a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Então, agora, atenção. As bancas, vez ou outra, vão perguntar para você se as inelegibilidades, veja, ó, se as inelegibilidades estão previstas em rol taxativo no texto constitucional. Se a Constituição da República esgotou em seu texto as hipóteses de inelegibilidade. A resposta é não. As inelegibilidades estão previstas em um rol exemplificativo no texto constitucional, quando falamos de inelegibilidades como um todo. Por quê? Porque a própria Constituição da República delega à lei complementar outras hipóteses de inelegibilidade. Agora, quando classificamos a inelegibilidade entre absoluta e relativa, aí a coisa fica diferente. Porque em se tratando de inelegibilidade absoluta, que é aquela que restringe o exercício de qualquer mandato eletivo, a corrente majoritária afirma que ela decorre unicamente do texto constitucional. Tudo bem? Então, vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Estamos falando sobre inelegibilidades. E aí a gente volta para falar e classificar as inelegibilidades como constitucionais e infraconstitucionais. Inelegibilidades, então, que decorrem do texto constitucional ou que decorrem de lei complementar. Certo? Tudo bem? Está acompanhando? Está entendendo? Alguma dúvida? De novo, repito, se você tem alguma dúvida, você pode deixar essa dúvida nos próprios comentários ou buscar os canais respectivos para que elas sejam solucionadas. O importante é que você não fique com dúvidas, que você seja capaz de sanar as suas dúvidas até a sua prova. Olha, se existe uma coisa bacana para você fazer e testar o seu conhecimento, são questões de prova. Então, geralmente, como a gente faz? A gente estuda, faz uma revisão e busca questões para saber se aquele conteúdo foi assimilado. Certinho? Então, tá bom. Então, deixe-me só beber um pouco d'água para a gente continuar. Voltando a falar sobre inelegibilidades, elas são classificadas, como eu disse, em inelegibilidades constitucionais e inelegibilidades infraconstitucionais. Então, de novo, inelegibilidades como um todo não estão previstas em rol taxativo no texto constitucional, mas sim em rol exemplificativo. Mas quando se trata de inelegibilidade absoluta, corrente majoritária é que elas tenham previsão constitucional. Alguns doutrinadores classificam as inelegibilidades como inatas ou natas e inelegibilidades imputadas,
cominadas. Então, quando do advento da Lei Complementar 135 de 2010, houve uma discussão ferrenha se as inelegibilidades têm natureza de sanção, se elas constituem uma penalidade. Por quê? Porque a LC 135 de 2010, ela foi aplicada a fatos anteriores à sua publicação. E aí houve todo um clamor, houve toda uma discussão se isso era possível, se era possível retroagir para aplicar a lei a fatos pretéritos. Então, houve aquela discussão se nós não estávamos diante de uma sanção, de uma pena. Há doutrinadores que entendem que sim, que a inelegibilidade constitui uma sanção. E eles dividem, além de dividirem as inelegibilidades em inelegibilidades constitucionais ou infraconstitucionais, eles também as dividem em inelegibilidades inatas, que são aquelas que surgem originariamente com a própria pessoa, exemplo, analfabetismo. O analfabeto é absolutamente inelegível pelo fato de ser analfabeto. E inelegibilidade sanção, inelegibilidade cominada, que é aquela imposta pela Lei Complementar 64 de 1990, ou aquela que decorre, por exemplo, de um processo de impeachment. Então, esses doutrinadores entendem que sim, a inelegibilidade é uma espécie de sanção. Outros doutrinadores entendem que não, que a inelegibilidade não é uma sanção, que ela é um mecanismo de proteção, como nós vimos no próprio texto do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição da República. E essa ideia de que a inelegibilidade não é uma sanção, ela vem ganhando uma certa proporção, inclusive em decisões do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Ela não é uma sanção, ela não é uma pena e ela não tem, em hipótese alguma, natureza penal. Então, a inelegibilidade não é uma sanção penal. A LC 135 de 2010 não veio como uma lei penal. Para explicar. Por quê? Porque eles foram provocados para explicar a retroatividade da lei. Então, peraí, como é que essa sanção, como essa pena vai retroagir para prejudicar aquele candidato, aquele que está ali exercendo o mandato eletivo, por fatos que aconteceram antes da publicação da lei? Então, toda essa discussão surgiu com o advento da Lei Complementar 135 de 2010 por um motivo. Além de trazer outras hipóteses de inelegibilidade, a lei aumentou o prazo de inelegibilidade, que era em regra de 3 anos, para 8 anos. Então, veja, ele foi declarado inelegível lá atrás, por 3 anos, processo correndo, não havia trânsito em julgado, vem uma lei e aumenta esse prazo para 8 anos e vai alcançar os fatos pretéritos. Olha, ficou desesperado. Peraí, gente, o que vocês estão fazendo? Essa lei está retroagindo para prejudicar o detentor de mandato eletivo, o candidato a mandato eletivo que se elegeu no advento ou elegeu na vigência da Lei Complementar 64 de 1990, com outra redação. Então, aqui está a jurisprudência que explicou que a LC 135 de 2010, que altera ou que alterou a Lei Complementar 64 de 1990, não tem caráter penal. Ao contrário do que afirmado no voto condutor, a norma íncita na LC 64 de 1990 não tem caráter de norma penal, e sim se reveste de norma de caráter de proteção à coletividade.
ela não retroage para punir, mas sim busca colocar no seu jugo os desmandos e malbaratações de bens, desperdício de bens e erário público cometidos por administradores. Não tem o caráter de apená-los por tais, já que na esfera competente e própria é que responderão pelos mesmos, mas sim resguardar o interesse público de ser novamente submetido ao comando daquele que demonstrou anteriormente não ser a melhor indicação para o exercício do cargo, ou seja, proteger a coletividade, proteger o eleitorado contra aquele que já exerceu o mandato e que demonstrou não ter nenhuma capacidade para tanto. Então, afastou aqui a inelegibilidade desse caráter sancionatório, punitivo. Então, como eu disse, essa ideia ela tem sido cada vez mais ampliada, cada vez mais adotada. Por quê? Porque a alegação daqueles que ingressaram com suas representações perante o TSE, perante o STF, era de que ela não pode retroagir, é uma sanção, é uma pena. E a gente sabe que existe uma diferença na retroatividade da lei penal e na retroatividade da lei que não tem natureza penal. Então, por isso, falou, não tem, não é nada disso, de jeito nenhum. Ele vai responder pela conduta dentro do devido processo legal, mas a lei, ela não tem a intenção de punir, ao contrário, ela tem a intenção de proteger o eleitorado, de proteger a coletividade contra aquele que não tem condições para exercer um mandato eletivo. Então, sim, inelegibilidade não tem caráter penal, não tem caráter de sanção penal. A lei complementar que trata sobre inelegibilidade pode sim retroagir a fatos pretéritos. Isso foi considerado constitucional pelo STF. Seguindo aqui, vamos lá. Inelegibilidade tem caráter personalíssimo. Inelegibilidade tem caráter personalíssimo. É pessoal, e o caráter pessoal da inelegibilidade está previsto no artigo 18 da LC 64 de 1990, ou seja, a declaração de inelegibilidade do presidente da República não alcança necessariamente o vice-presidente da República. A declaração de inelegibilidade do governador não alcança necessariamente o vice. A declaração de inelegibilidade do prefeito não alcança necessariamente o vice-prefeito, porque a LC parou para descrever esses mandatos eletivos majoritários, porque no princípio majoritário eles são eleitos em chapa única e indivisível. Exatamente, eles estão unidos por uma chapa única e indivisível. E essa unicidade e indivisibilidade da chapa, elas seguem a unicidade e indivisibilidade da chapa, essas características seguem até as eleições. Então, por exemplo, não existem dois registros de candidatura, é um só. O registro é de uma chapa, certo? É lógico que existem situações que relativizam. Hoje o STF e o TSE têm entendido dessa forma, que é possível sim, em determinadas situações excepcionais, a relativização do princípio da unicidade, da indivisibilidade das chapas no princípio majoritário ou no sistema majoritário. Mas vamos às regras nesse momento. Então, eles são eleitos em uma chapa única e indivisível, mas isso não quer dizer que a inelegibilidade de um alcança automaticamente o outro. Entenda, os atos praticados por um dos componentes da chapa, na sua grande maioria, vão atingir toda a chapa. A chapa será derrubada, como a gente fala, certo? Mas a declaração de inelegibilidade é pessoal, é personalíssima.
Então, vamos a um exemplo. Em uma eleição, o titular da chapa, agindo com abuso de poder econômico, comprou votos. Esses votos comprados, eles não vão beneficiar apenas aquele que comprou, mas toda a chapa, porque eles são eleitos em uma chapa única. Então, vai beneficiar tanto o titular da chapa quanto o seu vice. Então, nesse caso, depois do devido processo legal, comprovado o abuso do poder político ou do poder econômico, condenado aquele que deu causa, a chapa não pode subsistir. É a regra. Não subsiste a chapa, porque os votos dados foram votos viciados. Mas somente aquele que deu causa, a essa situação será declarado inelegível. Então, se os atos foram decorrentes de propostas, de oferecimento de vantagens, de compra de votos do titular, o titular é inelegível, mas o seu vice, que compunha também a chapa, não é. Então, o vice pode se candidatar, por exemplo, em uma eleição suplementar. Vamos imaginar que é uma eleição majoritária, certo? Que naquela eleição majoritária, em virtude dos atos praticados, houve a cassação do mandato eletivo, uma nova eleição suplementar está sendo realizada. Por quê? Porque um grande número de votos, ou independentemente do número de votos naquela circunscrição, não há como manter uma eleição que não é legítima, certo? Então, nesse caso, aquele que deu causa é inelegível, se assim for declarado. Ele não vai poder participar da eleição suplementar. Mas aquele que foi prejudicado pelos atos do outro que compunha a chapa, ele sim poderá participar. Então, a inelegibilidade tem caráter personalíssimo. Veja, a declaração de inelegibilidade do candidato à presidência da República, governador, volta. A declaração de inelegibilidade do candidato à presidência da República, governador do Estado e do Distrito Federal e prefeito municipal não atingirá o candidato a vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, assim como a do vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito, não atingirá aqueles que estão disputando ou que disputaram a titularidade do mandato. Tudo bem? Caráter pessoal tem jurisprudência? Tem jurisprudência. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inelegibilidade constitui sanção de natureza personalíssima e aplica-se apenas a quem cometeu ou participou ou anuiu com o ilícito, certo? Então, nos termos da jurisprudência desta Corte, a inelegibilidade constitui sanção de natureza personalíssima e aplica-se apenas a quem cometeu, participou ou anuiu com o ilícito e não automaticamente aos componentes da chapa. Inelegibilidade, então, natureza personalíssima, quando essa inelegibilidade é aferida, quando ela precisa ser alegada, ela pode ser aferida de ofício pelos órgãos responsáveis pelo registro da candidatura. Vamos ver, Lei 9504 de 1997 responde a sua pergunta no artigo 11, parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes, posteriores ao registro e que possam afastar a inelegibilidade. O TSE entende que essa previsão do final do artigo 11, parágrafo 10, não se aplica apenas aos casos de inelegibilidade, mas também às condições de elegibilidade. Então, se ele não possuía uma das condições de elegibilidade, como, por exemplo, idade mínima,
filiação partidária, domicílio eleitoral na circunscrição. Se ele não possuía condições de elegibilidade no momento do registro de candidatura, mas uma situação fática ou jurídica posterior ao registro trouxe a condição que faltava, então sim, ele poderá ser candidato. Então eu aplico a mesma coisa. Exemplo, nós temos um caso concreto em relação à nacionalidade. Alguém que requereu a sua naturalização, mas que não tinha a homologação. Na data do registro da candidatura, ela não possuía a homologação definitiva para que ela pudesse apresentar um documento definitivo alegando ser brasileira. Por quê? Nacionalidade brasileira é uma das condições de elegibilidade. Sim, não é? É. Nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada. Só se exige nacionalidade nata para presidente e vice-presidente da República. Os demais cargos eletivos podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. Então, essa candidata, ela não possuía o documento definitivo que comprovava, que trazia de forma definitiva a sua naturalização. Ela tinha os protocolos, os processos, as decisões intermediárias no momento da candidatura. Então, naquele momento da candidatura, ela não tinha como comprovar de forma eficiente que ela era brasileira, embora o requerimento já tivesse sido aceito e tudo mais. Mas, ainda assim, ingressou com o registro de candidatura porque ela sabia que em momento posterior esse documento estaria em suas mãos. O requerimento foi o quê? Indeferido. Ela recorreu e quando ela recorreu, ela apresentou o documento que faltava. Então, há uma situação fática, uma situação jurídica que posterior à data limite para o registro de candidatura preencheu uma condição de elegibilidade ou afastou uma inelegibilidade. Outro exemplo, caso concreto que nós estamos vivendo, é a inelegibilidade que foi decretada contra o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele foi considerado inelegível e a inelegibilidade trazida, segundo jurisprudência do TSE, ela é computada a partir da eleição em que o fato ocorreu, que vai terminar no dia de mesmo número, 8 anos depois. Então, veja, a eleição em que os fatos ocorreram foi a eleição de 2022. O primeiro turno, e eu conto o primeiro turno, eu não posso contar o segundo turno, a gente nem sabe se vai haver segundo turno. Então, essa contagem, ela é iniciada no dia em que ocorreu o primeiro turno. Então, o primeiro turno das eleições de 2022 aconteceu no dia 2 de outubro de 2022. As eleições que ocorrerão 8 anos depois são as eleições de 2030. Se nada for modificado no texto constitucional, as eleições de 2030 ocorrerão no primeiro domingo de outubro de 2030. O primeiro domingo de outubro de 2030 vai cair no dia 6 de outubro. A inelegibilidade dele começou a ser contada no dia 2 de outubro de 2022. No mesmo dia, 8 anos depois, ou nos 8 anos, que se seguirem, dia 2 de outubro de 2030. Isso quer dizer que no dia 6 de outubro, que é a data da eleição, a inelegibilidade não incidirá mais sobre aquela situação. Então, é sim uma situação superveniente que afasta a inelegibilidade. No momento do registro da candidatura, ele possuía uma inelegibilidade, mas mesmo assim ele ingressou com o requerimento de registro, foi indeferido, ele recorreu e uma situação de fato, ou uma situação de direito, que ocorreu após o requerimento de registro, afastou essa inelegibilidade. Então, são as exceções decorrentes de motivos supervenientes que preencham a condição de elegibilidade que faltava ou que afastem as inelegibilidades presentes. Vamos à jurisprudência
Jurisprudência essa que tem despencado em provas de determinadas bancas. Súmula número 45 do TSE. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício, é papel dele, a existência de causas de inelegibilidade ou a ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Certo? Ele não pode indeferir o registro de candidatura sem assegurar àquele requerente o contraditório e a ampla defesa. Entendeu? Por quê? Porque além da ação de registro de candidatura, você tem uma outra ação que pode ser proposta por determinados legitimados para impedir que o registro de candidatura seja deferido, que é a chamada ação de impugnação ao registro de candidatura. Ora, se nós estivéssemos impedindo aqui que os órgãos competentes da Justiça Eleitoral analisassem de ofício, podendo deferir ou indeferir, nós estaríamos dizendo que a única ação legítima para impedir candidaturas ilícitas seria a ação de impugnação ao registro de candidatura. Mas não. TSE diz não. A Justiça Eleitoral, o órgão competente da Justiça Eleitoral para o registro, ele pode sim, de ofício, analisar se estão presentes todas as condições de elegibilidade e se existe alguma inelegibilidade, certo? Então, estão presentes as condições de elegibilidade para aquele cargo? Beleza. Não há inelegibilidade? Beleza. Vamos deferir o registro, assegurando o contraditório e a ampla defesa, por exemplo, quando ele, está faltando uma condição de elegibilidade aqui. Está aqui, tem uma presença de inelegibilidade. Por exemplo, em que não há nenhuma comprovação da alfabetização desse requerente. Então, atenção, primeira súmula. Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício a existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa. Súmula número 70 do TSE é o exemplo, que fundamenta o exemplo que eu dei a você da situação concreta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O encerramento do prazo de inelegibilidade antes do dia da eleição constitui fato superveniente que afasta a inelegibilidade nos termos do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9504 de 97, certo? Temos mais jurisprudência? Temos mais jurisprudência. Registro de candidatura, prefeita eleita, fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade, data limite, diplomação, calendário eleitoral. Artigo 1º, inciso 1º, a linha G da Lei Complementar 64 de 1990. Em processo de registro de candidatura, as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que preceitua o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9504, preste atenção. As circunstâncias fáticas e jurídicas em sede de registro de candidatura que afastem a inelegibilidade ou que tragam condições de elegibilidade, então situações fáticas e jurídicas supervenientes ao registro, que afastem a inelegibilidade, com fundamento no 11, parágrafo 10, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, como, por exemplo, nos recursos ao TSE, até a data da diplomação. Então, essa é a data limite, essa é a data
limite para que essas situações sejam conhecidas. Diplomação, que é a última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar sob pena de eterna litigância ao longo do mandato. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente, que restabeleça a capacidade eleitoral passiva do candidato, é o prazo fatal para a diplomação dos eleitos, derradeira fase do processo eleitoral, despicienda para o deslinde da lide, o momento da efetiva diplomação dos eleitos da municipalidade, porquanto marco limite para a aferição de alterações fáticas e jurídicas ulteriores ao registro é o assinalado no calendário eleitoral. Então, preciso que essas causas supervenientes sejam conhecidas até a data da diplomação, quando eu estiver falando de registro de candidatura. Quando essa situação concreta tiver como base a Lei 9504 de 1997. Por quê? Porque eu tenho outra decisão, eu tenho outro entendimento, quando essa decisão decorre da LC 64/90, Lei das Inelegibilidades, quanto à aplicação do recurso contra a expedição do diploma. Mas isso é assunto para depois. Nós vamos conversar sobre essas questões mais adiante. Até! E aí, tudo bem com você até agora? Inelegibilidade é sim um assunto complexo, mas é um assunto interessantíssimo. Então, olha, a gente fica por aqui hoje. Eu agradeço a sua presença. Por favor, tire suas dúvidas, não permaneça com dúvidas, busque nos canais respectivos, vá lá, converse comigo. Eu respondo as suas dúvidas, respondo sim. Então, muito obrigada pela sua presença. Tenha um ótimo restante de quinta-feira. Certamente nós não vamos nos encontrar, então um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Que você possa comemorar o verdadeiro significado do Natal, que é o significado de renascimento, de esperança. Então, o que eu desejo para você, tenha esperança, acredite. Então, muito obrigada. Um beijo, tchauzinho.